Bom dia a todos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7, referente à biomassa. É um capítulo muito extenso, muito abrangente, e eu vou pedir a vocês que não deixem de ler o capítulo do livro, porque nessa aula aqui dificilmente dá para esgotar todo o conteúdo. A biomassa é um dos recursos naturais mais importantes para a humanidade, né? Porque toda a alimentação humana, vegetal e animal, se refere à biomassa, além de outras coisas que a gente vai ver. Tá? Então, por favor, leiam o capítulo e vamos à aula. Compartilhar a tela inteira. Aqui. Muito bem. Eu dividi esse capítulo, deixa eu tirar umas coisinhas que aparecem aqui, em 4 partes. Foi difícil decidir. Um universo tão vasto de recursos naturais. Puxa, como é que eu vou dividir isso? Eu acabei dividindo dessa forma: a biomassa para a produção de alimentos, para a produção de energia, para outros fins e para a preservação ambiental. Na verdade, essas 4 frentes, elas disputam território, né, aqui no Brasil. Né, a bancada ruralista, os ambientalistas, os desenvolvimentistas, enfim, cada um está querendo avançar mais no território. Né. A gente vai ver lá no final que não precisa ser necessariamente assim. Né? Essas frentes podem até coexistir e tirar vantagens dessa coexistência. Vamos lá. Conceituação: a biomassa é toda a matéria viva encontrada na natureza que se reproduz por mecanismos naturais. Esses mecanismos podem ser acelerados pela técnica, né? Como na agricultura, na pecuária, etc. E, então, eles passam a não ser renováveis, passam a ser reprodutíveis. Embora seja renovável, ela pode ser esgotável. Imaginem uma superexploração de uma determinada espécie de peixe, sem respeitar o ritmo de reposição natural, né, de reprodução natural. Né? E na maioria das vezes a gente vai estar tratando de recursos reprodutíveis. Né? Vocês vão ver que renováveis mesmo são poucos. Muito bem. A biomassa para a produção de alimentos. A agricultura, aí eu estou falando primeiro de biomassa vegetal, né? Depois a gente fala de animal. A agricultura, ela abrange 7,5% do território nacional. Na verdade, esse dado está atualizado, porque no texto que eu mandei para vocês está 9%. Então, tem uma pequena diferença entre o que está aqui, no material que eu mandei para vocês, e no livro. Quando houver essa diferença, eu vou alertá-los, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Isso. E o Brasil, como vocês sabem, é um dos principais produtores do mundo. Esses 7,5% representam 63,6 milhões de hectares ocupados com lavouras. Mas tem um probleminha aí, porque eles incluem cana. E a cana-de-açúcar, a gente já visitou lá uma usina no interior de São Paulo, entra toda a cana e num determinado momento eles decidem o que vai para a produção de açúcar e o que vai para a produção de álcool. E isso pode variar de acordo com as flutuações do mercado. Então, é complicado considerar a cana, porque se quase toda a produção for para o álcool, etanol não é alimento. Né? Bom, enfim. Tá? Observem que os fatores geográficos, né, como solo, clima e relevo, influenciam muito na distribuição das lavouras. Esse mapa está com pouca legibilidade, por isso que eu acabei tirando do livro. Eu não consegui fazê-lo ficar melhor, ninguém conseguiu. Aí ele foi tirado. Mas vocês podem ver que o grãos, que é esse rosinha aqui,
ele ocupa principalmente a bacia sedimentar do Paraná, de relevos aplanados, né, os planaltos sedimentares. E não só os grãos, mas também a cana-de-açúcar, vejam. Tá vendo? Então, a bacia do Paraná predomina cana-de-açúcar, grãos. Já o café já ocupa áreas mais serranas. O café de altitude, em altitudes, ele fica muito bom, de boa qualidade. Ele não é cultivado com maquinário pesado, então ele pode ser cultivado em áreas serranas. Tá? Então, pensem sempre em solos, climas, relevo. A cana-de-açúcar está aqui, e não está aqui, e nem vai estar. Tem gente que fala que estão devastando a floresta para plantar a cana. Não, gente, a cana precisa de uma estação seca, bem definida. Então, dificilmente ela, para adquirir sacarose, se ela não tiver essa estação seca, ela pode até crescer, mas o índice de sacarose vai ser muito baixo e ela, enfim, perde o valor. Vamos lá. E eu também dividi a agricultura entre familiar, agronegócio e outros, tá bom? A agricultura familiar, vejam, ela representa 84% dos estabelecimentos rurais, e acho que esse dado se mantém. Mas ocupa apenas 24% da área, tá? Muito bem. Eu só estou conferindo aqui se está mais ou menos no livro, mais ou menos esses dados. Esse variou muito pouco, tá? E uma propriedade rural, familiar, a lavoura ocupa, em média, 22%, pastagem 45% e matas 28%, em média, tá? Então, se a gente fizer as contas, as lavouras familiares ocupam esses 22% dos 24% de área agrícola, representa 2% do território nacional, apenas. Primeira conclusão, há uma forte concentração fundiária, né? A grande maioria dos estabelecimentos rurais ocupando uma área tão pequena. Porém, a agricultura familiar, ela responde por 75% dos empregos no campo, 40% da produção agrícola nacional, 60% da cesta básica, e a segunda conclusão é que ela é socialmente muito importante, embora pequena, né? Ela está envolvida com programas do governo, né, de alimentação escolar, do PRONAF, o PAA, né, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Você tem todos esses programas aí no livro, tá? Bom, aqui está uma típica propriedade rural, familiar, né? Tão bucólico até, tão gostoso de ver, né? Acolhedor. Mas nem tudo é positivo na agricultura familiar. Vamos ver, de positivo, ela promove a maior permanência das famílias no campo, vocês sabem, uma melhor distribuição de renda e combate à fome, porque imagina que merenda escolar usa a produção da agricultura familiar no Brasil, né? E outras coisas também, todos os programas de atendimento a comunidades quilombolas, indígenas, etc., né? Preservação ambiental. Agora, nossa, tem aspecto negativo? Tudo tem aspectos positivos e negativos, né? A gente tem que relativizar, porque às vezes os positivos compensam os negativos, ou não compensam, então a gente tem que analisar, sempre dentro de um contexto, né? Em relação aos negativos, o trabalho infantil. E aí tem ainda quem defenda. Não, é tradição, o pai, o filho trabalhar com o pai na roça. Não, gente. Tradição. Criança que está na escola, que está brincando. Que coisa.
Tem gente que, trabalho infantil, se o pai tem uma pizzaria na cidade, não pode, mas se é na área rural, bom, enfim, claro que não. Né? E olha o resultado disso, vai ser um analfabetismo que é muito maior na área rural. Né? Olha que beleza, né? Criança, seguindo os passos da família, as tradições e tal. Não, criança tem que estar na escola, tem que estar brincando, tem que estar aprendendo. Outro aspecto negativo é uma baixa receita familiar, né? No final, eles acabam ganhando muito pouco. Já o agronegócio, ele tem um caráter industrial, mecanizado, né? Estruturado em grandes propriedades. Vejam, como o relevo aqui é mais importante do que os solos. Porque essas máquinas são colhedeiras, mas tem outras que, enfim, acho que são até as mesmas, que elas vão fertilizando já para a próxima colheita e o computador indica onde colheu menos, que é para ali ela colocar mais fertilizante. É uma coisa high-tech mesmo. Né? Conceito de esforço. E da paisagem exportadora de energia de Delpoux, Marcel Delpoux, lembra? O agronegócio ocupa cerca de 15% do total dos estabelecimentos rurais. Em 84 era a agricultura familiar, né? Mas esses 15% ocupam 3/4 das áreas agrícolas do Brasil. E responde por apenas 30% dos empregos no campo. Conclusão, apenas confirmamos aí a concentração fundiária e de riqueza. Né? 15% dos estabelecimentos rurais, toda essa riqueza vai para os 15% dos donos desses 15% de estabelecimentos. E a necessidade de reforma agrária. Dos aspectos positivos, nossa, não é o capeta, o demônio? Calma. Sem maniqueísmos, por favor, sem dualismos a priori. Tudo tem que ser analisado com cuidado, com variáveis sociais, ambientais, dentro de um determinado contexto histórico e geográfico. Bom, como aspecto positivo, tem uma alta produtividade e lucratividade. Né? Em períodos de crise, é um setor que sempre continua aí, crescendo, etc. Gera riquezas, isso é um pouco questionável, né? Riquezas para quem? Para um grupo de latifundiários ou para a nação? Né? Vamos lá. Mas, enfim. E responde por 20% do PIB e 40% das exportações. Isso também é um pouco questionável, porque a gente sabe, a gente já viu no capítulo 6, no anterior, que o Brasil é muito dependente de agroquímicos, né? Então, você imagina o quanto de agroquímico que se importa para cultivar a soja. Então, se a gente for fazer essa conta por inteiro, né, tudo bem, a gente exporta muita soja para fora. Mas quanto que se importa de agroquímico? Né? Vamos lá. E também há um estímulo a pesquisas e desenvolvimento tecnológico, isso é inegável. Né? As pesquisas que envolvem esse tipo de agricultura, eles são importantes, não só para o Brasil, mas para muitas regiões, para aumentar a produtividade e adaptar as culturas a diferentes solos, a diferentes climas. Por exemplo, naturalmente, o trigo cresce muito melhor na Argentina, por causa do clima. Porém, as pesquisas desenvolvidas pela Embrapa, etc., já podem fazer o trigo ser cultivado em climas diferentes, o arroz ser cultivado em áreas de sequio, em vez de áreas inundadas, e assim vai. Aspectos negativos a gente já conhece, né? O deslocamento das famílias do campo, quando a gente visita
usina lá no interior de São Paulo, a gente vê que não tem ninguém mais no campo. Não tem ninguém. Vai todo mundo para a cidade. Concentração fundiária e de renda e um maior impacto ambiental, né? É aquele conceito do esforço que eu comentei. Uma hidrelétrica enorme, ela vai causar um maior impacto do que diversas pequenas. E uma enorme área cultivada de uma coisa só vai causar mais impacto do que se a mesma quantidade daquilo fosse cultivada em diversas propriedades menores. E o uso de transgênicos, isso também é polêmico, eu não estudei muito esse assunto para ter uma posição. Por precaução, se diz que, bom, enfim, toma alguns cuidados, mas, por outro lado, ele permite acelerar o cultivo. Por outro lado, os agricultores ficam dependentes dessas sementes, de grandes companhias que fornecem essas sementes, enfim, é um tema bem polêmico. Em termos ambientais, né, dá uma olhada aqui, o principal deles, um dos principais deles, né? O Rio Araguaia é um enorme rio. Eu já atravessei ele a pé uma vez. Para vocês terem uma ideia da intensidade do assoreamento, né? Acho que é Aruanã, a divisa de Goiás com Mato Grosso, acho que foi lá, na época que eu era da idade de vocês. O turista, o leigo, vai chegar lá e falar assim, olha que legal, quanta praia, vamos tomar sol, vamos fazer um churrasco nessa praia, etc., vamos bater uma bola. O geógrafo vai chegar lá e vai falar assim, meu Deus do céu, olha o tamanho do processo erosivo e do assoreamento, estão desmatando tudo por aí. Mas pode ser que até curta um churrasco lá e tal, mas vai ser um choque. Outros tipos de agricultura. Agroindústria familiar. Opa, começa a misturar um pouco as coisas, é possível? É uma agricultura familiar com maior incremento técnico, com uma aquisição de maquinário, umas técnicas de plantio mais eficientes, isso é possível, né? E resolve um problema lá que a gente viu de aspecto negativo da agricultura familiar, que é baixo rendimento, né? O impacto socioeconômico positivo, justamente por causa do aumento da renda familiar. Também tem o cooperativismo, que é bem interessante, eu acho que é um tema de pesquisa muito interessante, tanto do ponto de vista social, quanto ambiental, econômico. O cooperativismo ele tem um apoio econômico, técnico e jurídico ao pequeno produtor. O que faz com que aumente a renda, principalmente. Impacto socioeconômico positivo, também dá segurança, porque o pequeno produtor, ele vai e vende a sua produção para a cooperativa, né? Dá mais autonomia, dá mais representatividade social para o produtor que é cooperado, além do aumento da renda. As quebradeiras de coco do Babaçu, de coco babaçu, no meio norte. Eu acho que esse é um dos exemplos mais expressivos do cooperativismo, né? Que vocês têm aí no livro, como surgiu, a explicação. Elas eram impedidas pelos proprietários, tal, elas se mobilizaram para ter acesso ao babaçu. Essa é uma enorme floresta no meio norte, né? Vocês sabem, entre a Caatinga e a floresta amazônica. E tem mais de 300 mil catadoras, quebradeiras de babaçu atualmente, estados do Maranhão, Piauí e tal. Tá ok? Dá uma olhada lá, que interessante isso. Os produtos do babaçu. Aí no livro também cito outras experiências interessantes aí de cooperativismo, né?
Esses são os produtos dessa cooperativa. Sabonete, enfim, um monte de coisa. Também tem um outro tipo de agricultura, que é a agricultura orgânica, né? Então, vocês se lembram que 84% era familiar, 15% agronegócio, então sobrou 1% aí, né, para esses outros tipos, né, do território cultivado, né. Então, a agricultura orgânica, ela ocorre sem uso de agroquímicos, cultivo de espécies diferentes na mesma área, aumenta o lucro e a resistência a pragas. A diferença entre agricultura orgânica e agroecologia, a agricultura orgânica é basicamente a não utilização de insumos químicos, de agrotóxico, de adubo, tanto para fertilizar quanto para combater praga. Então, eles praticamente não utilizam. Já a agroecologia é um conceito mais amplo, né? Foi uma moça da Embrapa que me deu essa definição, está lá no livro, até o nome dela. Perspectiva da propriedade como um todo, visando não só os recursos, a preservação dos recursos do ambiente, mas bem-estar das famílias, a renda, seria socialmente justa, ambientalmente mais correta, economicamente viável, etc. É um conceito mais amplo. E também tem a hidroponia, que é o cultivo fora do solo, né? Ele também tem as vantagens, né? Mais dependente de mão de obra, então, na escala familiar, ele é adequado para fixar as famílias, um crescimento rápido, maior produtividade, menor uso de agroquímicos, as plantas estão mais protegidas, e não usa o solo, não tem erosão, etc. E 30% menos água do que em cultura irrigada, né? Ela utiliza. Então, olha quantas vantagens. Os aspectos contrários da hidroponia são dependência permanente de energia elétrica, porque para fazer aquela água ficar rodando lá o tempo inteiro, você precisa de energia elétrica. Infraestrutura inicial ela é mais cara e mais complexa, né? Na tradicional, você vai lá, dá uma arada na terra com a enxada e planta. Pronto. Exige maior conhecimento técnico, embora isso eu acho que seja questionável colocar como uma desvantagem. Isso é bom adquirir conhecimento técnico, né? E também uma menor variedade de cultivos, não dá para cultivar qualquer coisa em hidroponia. Tá? Antes de entrar em pecuária, eu queria mostrar a vocês, eu não atualizei esse PowerPoint, vocês me desculpem, mas eu coloquei uma coisa bem interessante que eu vou mostrar aqui para vocês, e dá para ver, não sei, não estou vendo, a aeroponia. Essa que eu tirei da revista da pesquisa FAPESP, é incrível. Aqui o cultivo de batatas, de batatas, de sementes de batatas, né, para o posterior cultivo, muito eficiente e com uma qualidade muito superior, e isso traz uma autonomia para os produtores, né, que tem que muitas vezes comprar de fora as batatas que são usadas para o plantio. Tá? Então, falha minha, não ter colocado isso aí no PowerPoint. Vamos lá? Estou preocupado que essa aula vai ficar meio longa, mas... Pecuária. Pastagens abrangem 20% do território nacional e exercem uma pressão sobre áreas florestadas, né? Aquele esquema madeira, pecuária, grãos. São recursos renováveis, mas, sobretudo, reprodutíveis, porque são rebanhos, né? Inserção técnica aí para acelerar. Então, esse é o esquema, né? Pressão sobre as áreas florestadas. Primeiro se tira a madeira, depois vem o gado, no final vem os grãos, e depois lá para frente começa a cultivar outras coisas, mandioca, milho. Então, mas a gente sabe que esse é um problema que tem se agravado bastante no país, o desmatamento, né? E já está provado que se pode aumentar
a produtividade sem aumentar a área, né? De fato, eu mostro isso em algum lugar aqui. Mas quando a gente está com um governo maluco e psicopata igual esse, tudo pode acontecer nessas áreas aí, em que o próprio ministro do Meio Ambiente vai lá para liberar carga ilegal de madeira. Deixa isso aí para o quarto item. Mais uma vez, aqui a distribuição dos rebanhos bovinos, suíno e de aves, né? Mais de 200 milhões de cabeças. O Brasil tem praticamente o mesmo número de boi que tem de gente. Boi, digo, né? Também búfalos, tal. Búfalos bem menos. O maior exportador, o maior produtor é a Índia, mas ela não consome vaca, só o leite da vaca. Eles dizem que a vaca permite ceder o seu leite. Eles criam, né, essas coisas. É sagrado, mas eles usam o leite. Bom, coisas culturais. E é incrível que, com todo esse rebanho, o Brasil, a produção de leite é baixa, e de queijos. Já viu o preço do queijo no mercado? Quanto que está? Eu fico revoltado quando eu vou ao mercado. Por que o Brasil tem queijo tão caro se tem o maior rebanho em produção? Não dá para entender essa elitização. Aí tinha, né, nos programas mais pecuária, mais carne, mais leite, antes do golpe, aí não sei como é que tá, não acompanhei, porque é tanta coisa para acompanhar depois dessas transformações. Então, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial e o maior exportador de carne de frango. E principalmente, em Santa Catarina, tá vendo? Para o Japão. Outros rebanhos importantes no Brasil são o rebanho ovino, né, de carneiros e ovelhas, caprino, de coelhos. Tem que falar rebanho de coelho, não tem rebanho coelhino. O bubalino, né, que é de búfalos, eles têm um leite mais forte e uma carne com menos gordura. Também não sei porque tem pouco no Brasil. Se o leite é melhor, a carne é melhor. E é tudo lá na Ilha de Marajola, na região norte, a maioria. Também tem os rebanhos equino, asinino, de jumentos, e muares, de burros e mulas. Só que eles estão separados aí porque a gente está falando de biomassa alimentar, né? E ninguém come jumento, cavalo, etc. Aqui no Brasil, pelo menos, acho que não. E o IBGE também faz recenseamento de patos, gansos, marrecos, pelos, codornas, avestruz, perdizes, fazões. Só para mostrar para vocês o quão amplo é o domínio das biomassas. Aí a gente só está na primeira parte ainda, que é para alimentação. E ainda tem a aquicultura e maricultura, que é o cultivo de organismos cujo ciclo de vida em condições naturais se dá total ou parcialmente em meio aquático. Tanto água doce quanto água salgada. Quando for água salgada, a gente chama de maricultura. Tá? A produção brasileira é nem 1% da mundial de pescado, por exemplo. Como é que pode, né? Com mais de 7 mil quilômetros de costa, tudo bem, não é tão piscoso quanto a costa do Peru, por causa dos movimentos lá da corrente de Humboldt, etc., que fazem ressurgir os... mas, enfim. E os rios? Né? Nós temos as maiores bacias hidrográficas, e mesmo assim, o cultivo de peixe, o consumo de peixe é muito baixo, e a produção também. Piscicultura comercial e de lazer. Aí eu tenho piscicultura e pesca no mesmo lugar. Perdão, lembrando que piscicultura, eu estou tratando o peixe como recurso reprodutível. E quando é pesca em águas livres, e aí ele já se torna renovável. Vocês estão vendo como a classificação do mesmo recurso, peixe, por exemplo, muda de acordo com a forma de apropriação. Então, se é uma exceção técnica para aumentar a produção,
O IBGE considera carpa, tambacu, curimatã, pacu, etc, etc, etc. A ranicultura controlada, ela é bem baixa a produção no Brasil, né? Não tem uma tradição, assim, né? 600 toneladas ao ano, a demanda é maior do que a oferta, então tem uma perspectiva de crescimento. Então, para a ranicultura são necessárias algumas condições assim de baixas altitudes, relevo plano, muita umidade, água em abundância, etc. E a carcinicultura em ambiente controlado também é um recurso reprodutível, né? A produção se concentra no Nordeste, um alto nível de investimento inicial, mas uma alta lucratividade, porque o camarão, já ao contrário da rã, e mesmo até da ostra, ele é bem mais valorizado comercialmente, né? Ostricultura, mitilicultura, de mexilhões, algacultura, tem também a apicultura, a meliponicultura, que também é de mel, mas é com abelhas sem ferrão, brasileiras, nativas, enquanto a outra é de abelhas com ferrão, africanas. Dá só para vocês saberem, todos esses detalhes estão lá no livro, tá? Só para vocês terem uma ideia de quão vasto é esse assunto. Vamos para a segunda parte, biomassa para a produção de energia. É importantíssimo que se distingua a biomassa primária e moderna. Porque, como eu disse, se você analisar uma matriz energética e ver lá, metade da produção energética desse país é biomassa. Puxa, que bom, né? É renovável, limpa, reprodutível, etc. Mas se for lenha, é um país super subdesenvolvido. Como o Brasil nos anos 70, quase metade da matriz energética era lenha. E quase a outra metade era petróleo importado, porque a gente dependia, né, muito do petróleo importado. Então, a biomassa é muito diferente. Você está falando de etanol, biodiesel, biogás, etc., do que você está falando de lenha, carvão vegetal, tá? Então, tomem esse cuidado. Então, as biomassas modernas, né, cana-de-açúcar, oleaginosas, diversas oleaginosas para a produção de biodiesel, são renováveis, são na mídia tratado como renovável, mas a gente sabe que são reprodutíveis, né? Não nasce um canavial à torta direita, isso, se não for com uma forte inserção técnica. É um breve histórico da cana, eu vou passar um pouco rápido, tá? Porque vai ficar muito longa essa aula, vocês têm que ler, se eu falar tudo, vocês não vão ler o capítulo. Vocês sabem que após a crise do petróleo, as crises do petróleo dos anos 70, né, o Brasil começou a desenvolver o pró-álcool, depois teve a crise do pró-álcool, porque os usineiros, quando o açúcar estava melhor na cotação internacional, eles paravam de produzir álcool e deixavam todo mundo na mão. No final dos anos 80, era comum você ver carros parados na estrada aí, porque não tinha álcool para abastecer os usineiros, e o Brasil não fez reserva, e nem regulamentou, então todo mundo ficou na mão, ninguém mais confiou em carro a álcool. E aí, o carro a álcool sumiu do mercado. Ele só foi reaparecer nos anos 2000 com os motores flex, porque aí se faltar álcool, você põe gasolina, né? E também pelos apelos à redução de emissões de CO2, apelo mundial e tal, também, enfim, não vou nem entrar nesse mérito. A situação hoje, o Brasil é o maior produtor mundial, São Paulo concentra 60% da produção. Por quê? Porque tem as condições naturais, né? O relevo na parte do estado que é de bacia sedimentar, como eu mostrei, um clima favorável, que ele não é tão úmido, tem estação seca, solos, etc., e a demanda, né? Demanda super concentrada aqui no Centro-Sul.
ela ocupa 1% do território, a cana. A soja, para vocês terem uma ideia, 200 milhões de hectares. Desculpa, 24% milhões de hectares, enquanto a cana, 9,5%. E as pastagens, 200 milhões de hectares. Então, dá para plantar muita cana em pastagens abandonadas. Essa é a questão. Há um potencial de expansão de 25 milhões de hectares em áreas de pastagens degradadas, sem concorrer com floresta. E a cana não vai concorrer com a floresta lá na região norte, né? Como eu falei. A cana não. Esse acento agudo no A aí é o corretor que coloca. Hectares não tem esse acento. Tá? Aspectos técnicos. Dá só uma olhada. 7 mil litros de etanol por hectare de cana-de-açúcar. Então, 1 hectare de cana-de-açúcar produz 7 mil litros. Na Índia, 5.200 litros. A União Europeia, 5.400 litros com beterraba. Então, a beterraba ela é bem menos eficiente, assim, né? Não diria eficiente. Mas, assim, ela rende menos. O trigo, muito menos ainda. Veja, os Estados Unidos produz 3.800 litros por hectare de milho. É metade da produção brasileira. E a Tailândia, menos da metade, com mandioca. Então, os Estados Unidos gastam 1 unidade de combustível fóssil para produzir 1,4 unidade de etanol de milho. Né? E no Brasil, com 1 unidade de combustível fóssil, você produz 9,3 unidades de etanol. Então, altíssima eficiência da produção brasileira. Dá uma olhada lá no livro direitinho, porque aqui saiu meio bagunçado. Você viu que a unidade saiu 1 com M. Vamos lá. Aspectos socioambientais. O etanol é 90% menos poluente que a gasolina. Também, hoje em dia, se faz a fertirrigação. Né? Aquelas tortas de filtro e a própria vinhaça, que é o vilão, né, do canavial, agora entra na fertirrigação, e que diminui a demanda por água e por fertilizantes. Por isso que chama fertirrigação. Né? O que era rejeito é também estímulo à pesquisa agrícola. Instituto Agronômico de Campinas, ele fez muitos estudos para estimular o desenvolvimento do cultivo de cana. A queima da palha e a superexploração dos solos, a gente já está falando de aspectos negativos. Está vendo um sinalzinho de menos aqui? Até hoje se queima palha. Já era para ter terminado isso há uma década. Redução da biodiversidade, né? Claro. Sai todo mundo daí. Passa o trator, vamos plantar cana. Aí você não tem nem biodiversidade, nem sociodiversidade mais. Né? Concentração fundiária em questões trabalhistas, que são conhecidas, né? E o empobrecimento da sociodiversidade, empobrecimento cultural, que está bem descrito aqui no livro. Está descrito até de uma forma meio poética, assim, eu estava inspirado, né, naquele dia. Estava mesmo. Onde foi parar tudo isso? Né? Cadê as culturas caipiras, o modo de vida do homem do campo, das famílias, os festejos, as tradições? Cadê? Não tem nem biodiversidade, nem sociodiversidade mais. Perspectivas de liberação de áreas com declividade acima de 12% para outros cultivos. Tá? Da cana para outros cultivos. Expansão da cana para áreas de pastagens degradadas, isso é uma perspectiva real. E na última década, prestem atenção, a produção de alimentos dobrou, enquanto os canaviais continuam ocupando 7% das áreas cultivadas de grãos. Está esquisito isso, né? Das áreas que eram cultivadas de grãos? Não sei, dá uma olhada lá no livro e tira essa dúvida.
Aumento da produtividade sem equivalente de expansão de áreas. Isso é bem possível com a cana, né? Vocês viram que as pastagens ocupam 20% do território nacional. Aumento da produção de etanol de segunda geração e diesel de cana-de-açúcar. As especificações desses combustíveis estão aqui no livro, tá? Vamos lá, dê uma olhada. E o etanol 2G é o celulósico, é produzido a partir do bagaço e da palha, e não do caldo da cana, né? Dá um aumento de 40% a 50% da produção nas usinas tradicionais, se, além do caldo, se usar o bagaço e a palha. Então, só ali, na própria usina, já pode haver um aumento de produção. O diesel de cana é 40% mais limpo que o diesel mineral, tem o dobro de autonomia, pode ser interessante, né? Usado em qualquer motor a diesel, sem fazer nenhuma adaptação. E é ótimo para as áreas urbanas, né? Ó, é a chamada ecofrota. Você coloca 10% de diesel de cana num motor a diesel, então você tem 10% de renovabilidade aí e menos de poluição. As oleaginosas para a produção de biodiesel, elas entraram na matriz energética em 2005. O Programa Nacional de Produção de Biodiesel tem um enfoque social, desenvolvimento regional, tem oleaginosas em todos os domínios paisagísticos, tá certo? As espécies perenes e temporárias, depois vocês dão uma olhada ali. O mais importante é o dendê e o babaçu, em termos de produção, tá? Mas, se a gente for colocar a questão da inclusão social, aí a coisa muda um pouco. Também eu não posso falar, o biodiesel é melhor do que a cana. Não, de repente estou produzindo biodiesel aí, que nem a Agropalma lá, nos mesmos esquemas que a cana. É a forma de apropriação do recurso que vai dizer se aquilo está sendo bom naquele contexto ou não. Olha só a relação do biodiesel com a fixação de famílias do campo. Olha que interessante. A mamona, essa aqui é a produtividade de tonelada por hectare por ano, e você, hectares por família, é ocupação. 2 hectares por família. Dá uma olhada na soja. 20 hectares por família, ou seja, não tem ninguém, né? Não tem ninguém lá. Então, algumas oleaginosas, elas fixam melhor. O amendoim também. 16 hectares para fixar uma família. Então, é interessante ver isso. E agora, o dendê, que é interessante, porque a produção dele é altíssima. Mesmo assim, ainda dá para fixar um número maior de famílias, 5 hectares para uma família. Biodiesel com agricultura familiar, tá? Essa relação do biodiesel com preservação ambiental, porque muitas espécies a extração do óleo não ocasiona um corte, né, da árvore, como a copaíba. E relação do biodiesel com produção de alimentos. 1 metro cúbico de biodiesel gera 4 toneladas de farelo, que podem gerar 430 quilos de carne bovina, os farelos na alimentação do gado, e ainda liberando área de pastagem para o cultivo de outros alimentos. Dá uma olhada na citação que eu coloquei aí do Ignacy Sachs, tá? Que é um dos autores mais importantes no que se refere ao conceito de sustentabilidade. Biogás é um produto da decomposição anaeróbica, da matéria orgânica.
que se dá através de determinadas espécies de bactérias. É um recurso renovável, né, quando ocorre naturalmente em pântanos, animais, mas reprodutível se nos aterros sanitários, biodigestores, etc. Exemplo do projeto da Sembio para a USP, vocês dão uma olhada lá no livro, tá? Senão vai ficar muito longo essa aula. Os aspectos ambientais são, o principal deles é que o metano ele é mais poluente se não for queimado, né? E os resíduos podem ser utilizados como fertilizantes. Tem uma citação de um ex-orientando meu, Eduardo Abas, que estudou a termovalorização, como você transforma a energia contida no lixo em energia elétrica. As tradicionais e outras, né, são a biomassa como a lenha e o carvão vegetal, esse é um indicador de subdesenvolvimento, mas também o bagaço de cana, cascas, restos florestais, elas não são nem tradicionais nem modernas. Elas indicam sustentabilidade. Quando se faz cogeração, se queima bagaço de cana para gerar energia elétrica, você está aumentando a sustentabilidade. Olha só, um projeto lá da Sembio, ele mapeou o potencial de geração de energia elétrica por bagaço de cana e óleo de palma, mas também por casca de arroz, mas também por casca de coco. Esse trabalho é muito interessante e teve participação de estudantes aí da geografia. Então, dependendo da energia, aqui, ó, o primeiro mapa, excedente sucroalcooleiro, então palha. As palhas e bagaços, né? Se elas fossem queimadas, São Paulo geraria muito mais energia elétrica aqui do que os outros estados, porque é o maior produtor, né? Aqui é a geração com óleo de palma, esse segundo aqui. Então, como Pará é o maior produtor, então aqui está o mapa de como seria a produção elétrica a partir dessas biomassas. O uso de energia renovável no Brasil, eu ainda estou falando renovável, porque senão ninguém vai entender, né? Mas boa parte do que a gente chama de renovável é reprodutível, né? Como o etanol. Mas vejam, comparativamente à Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, são países que têm apenas 8% de energia renovável nas matrizes energéticas, a média mundial é 13%, e do Brasil é 40 e tantos, que vai variando dependendo da safra, dependendo do clima, né? Então, essas renováveis, esse grupo chama os derivados de cana, de eletricidade, lenha, que infelizmente está crescendo bastante o uso de lenha novamente no Brasil, dada a situação que a gente está enfrentando, e que vai acabar, se Deus quiser. Outras. Biomassa para outros fins. Está ficando longa, né, essa aula. Eu não sei se eu encerro aqui, não, vou passar rápido. Silvicultura é um reflorestamento comercial, ou um florestamento. Eu não sei se lá tinha floresta antes, para se chamar de reflorestamento. Ela alimenta a indústria de papel e celulose. Esse é recurso reprodutível, tá? Agora, o reflorestamento ecológico é a restauração florestal com espécies nativas, para fins conservacionistas. Isso é silvicultura reprodutível, altíssima produtividade no Brasil, 41 metros cúbicos por hectare por ano de madeira, é bem alta, 4,5% do PIB, mais que a mineração, incrível, né? Vocês verem como o minério de ferro não vale nada no mercado internacional. Muito pouco. 4,3 milhões de postos de trabalho, quarto maior produtor de celulose e 10º maior produtor de papel. Né? Contribui com a redução do desmatamento. Se você cultiva a madeira, você não precisa derrubar madeiras para fins, por exemplo,
móveis, né? Produção de móveis também. A não ser que você queira fazer madeira, móveis de mogno, aí você vai lá e conversa com o Ricardo Salles, que ele libera para você um mogno, tá? Prestem atenção nisso. De 8.000 anos para cá, houve uma redução de 75% das florestas do mundo. Dos 64 milhões de quilômetros quadrados, restam apenas 15 milhões de quilômetros quadrados no mundo. Prestem atenção. Se naquela época o território que é hoje o Brasil detinha quase 10% das florestas mundiais, hoje detém quase 30%. Então o Brasil é a salvação do mundo. Naquela época, sem nenhuma degradação, sem nenhum desmatamento, representava quase 10% das florestas do mundo. Hoje representa muito mais, com todo o desmatamento que ocorreu desde o descobrimento. Isso significa que os outros países e os outros continentes desmataram muito mais. No Brasil ainda restam 80% das florestas originais, eu acho que esse número está muito alto, depois eu vou dar uma conferida. Na África, apenas cerca de 8% das originais. Na Ásia, 5,6% das florestas originais. E olha, na Europa, 0,3% das florestas originais. No Brasil são 80%, embora eu vou dar uma conferidinha aí, mas é quase certo que eu peguei tudo isso do Embrapa, da sites oficiais, só a questão de atualizar, talvez mude um pouquinho. Não sei como é que está aqui no... Ou seja, o Brasil ainda é o maior conservador de florestas do mundo. Hoje, historicamente. E quando foi o período pré-golpe, a redução do desmatamento tinha caído 70%. Depois começou a aumentar de novo, como vocês viram, né? Olha aqui, a evolução do desmatamento, olha aqui o período pré-golpe, aqui vai caindo, caindo, caindo. Nossa, tem assunto, viu? Depois vocês leiam lá, essas são as razões que explicam essa queda aqui, tá? Isso está bem explicado lá no texto, tá bom? Então, entre 2004 e 2013, não, 70% não, 80% do desmatamento, mas depois virou aquilo que vocês estão vendo, né? Na televisão, né? Que dá até deprê de ver o ministro do Meio Ambiente indo lá liberar a carga ilegal de madeira. Outras biomassas. Látex. São Paulo é o maior produtor. Né? Antes era a Amazônia, lembra? O país não é autossuficiente. Né? É o maior caso de biopirataria porque os ingleses vieram aqui, pegaram o látex, né, a évia, e levaram para a Ásia, onde o cultivo é mais eficiente. Flores, drogas do sertão, tudo isso é biomassa. Que eu já estou falando, já não é para fins nem de alimentação, nem energia necessariamente. Drogas do sertão, algumas sim, condimentos, outras óleos, enfim. Fibras, algodão, couros, ossos moídos, conchas, pérolas, peles, penas, estercos, seda. A seda é uma fibra, né? O algodão também, só que o algodão é vegetal, a seda é animal, né? O bicho da seda. E, finalmente, puxa, até eu estou cansado, imagino vocês. Mas vamos lá, coragem, vamos lá. Biomassa relacionada à preservação. Renováveis de uso direto e indireto, material e imaterial. Unidades de conservação ocupam quase 18% do território nacional. Ocorre que só 6,1% é de proteção integral. Lembra que pastagem era 20% do território? Ou seja, tem muito mais pastagem do que área protegida, né?
E quase 12% é aquelas de uso sustentável, né? E vocês sabem aí no livro, a de proteção integral são as estações ecológicas, etc., reservas, parques nacionais, etc., refúgio de vida silvestre, e as de uso sustentável são as APAs, as florestas nacionais, reservas extrativistas, etc. E as reservas legais, que não são computadas pelo censo agropecuário. Lembra que as propriedades têm que manter uma parte preservada? Aí existem também o Distrito Federal Sustentável, uma experiência interessante. Lá no Pará, dá uma olhada no que é isso, tá? Também, na região sul, há a produção de etanol em pequenas propriedades. Cada um pega a sua produção, leva para um destilador comum. É igual quando todo mundo planta milho e leva para uma moagem comum. O que mostra que, para produzir etanol, não precisa ser no esquema do latifúndio, né? Isso é um objeto de uma tese de doutorado lá do IEE, Instituto de Energia e Ambiente, que está citado aqui no livro. Se vocês quiserem, vocês acessam. Eu fui banca dessa tese aí. Essas pequenas propriedades que produzem tanto alimento, quanto energia, quanto a preservação é mantida também. Aí também existem experiências da população tradicional, com cooperativas e com empresas. E isso está no livro, peraí um pouquinho. Eu tirei esse livro aqui, ó. Dimensões Humanas da Biosfera, Atmosfera na Amazônia. Organizado por Berta Becker, Diógenes Alves e Vanderlei da Costa, aí da USP, professora aí da Geografia, tá? Esse livro ele traz muitas experiências acerca desse terceiro item aí, dessa articulação entre empresa, cooperativa e população tradicional. Tá certo? Tudo isso para mostrar que, olha, aquelas 4 frentes que pareciam que estavam conflitando o tempo inteiro, estão, na maior parte das vezes, não precisa ser assim. Essas são formas de coexistência, né? Esses são os sistemas agroflorestais, que associam cultura com floresta, o sistema integrado de lavoura, pecuária e floresta. Quer detalhes sobre isso? Vai lá no livro. Aqui só uma foto, para tirar a curiosidade. É um sistema agroflorestal, né, preservação do solo, controle de praga, adubação orgânica, valorização dos conhecimentos locais, redução de custos. Bem interessante. E maior autonomia. Deixa eu só voltar lá um pouco. Vocês repararam que aqui, ó, esse segundo item, eu tenho energia, preservação e alimentos. Ou seja, já três daquelas 4 frentes coexistindo na mesma propriedade. Né? Só faltou papel celulose ali. Sistema integrado de integração lavoura, pecuária, floresta. Está aqui o esquema deles, depois vocês dão uma olhada. Quais são as vantagens? Seria uma ótima pergunta, né? Quais seriam as vantagens e as limitações do ILPF? Recuperação de pastagens, que reduz a necessidade de novas áreas, uma maior variedade na produção, aí, pecuária, com cultivo, com preservação, com agroenergia, e uma maior preservação ambiental, né, dos solos, das águas, da biodiversidade. Vejam, o que eu estou querendo mostrar é que aquele embate daquelas 4 frentes que eu mostrei lá no início não precisa ser necessariamente daquele jeito, né? Novas formas de cultivo e preservação e da coexistência dessas 4 frentes surgem e são bem interessantes, porque o Brasil, vocês viram, ele detém quantos por cento mesmo de todas as florestas do mundo? Esqueci. É o país que mais tem condições de mostrar para o mundo que é possível
produzir e conservar ao mesmo tempo. Garantir energia, garantir alimento, garantir preservação ao mesmo tempo. É o que mais tem. Vocês viram, na Europa só tem 0,03% das florestas originais. Ou 0,3%, não lembro. É tanto número, né? Tá, aqui é uma proposta de pesquisa, o Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade. Olha que interessante, tema para TGI, para iniciação. Ó. E o Marco da Biodiversidade, de 2015, e a pirataria, é um assunto que vocês vão ler melhor lá. Todo mundo sabe que o Brasil é um país mega diverso, a República Democrática do Congo também. Tem 20% das espécies catalogadas no mundo, 220 etnias indígenas. As fontes desses dados estão ali no livro, eu não lembro agora, tá? Então, se você quiser, vai lá na fonte e vê se esse dado ainda está no 20%, e ainda aumentou um pouquinho, baixou um pouquinho. Esse livro ele foi feito para que vocês tenham autonomia, né? Não dependam do professor Bittar para fazer uma nova versão, porque eu não vou fazer tão cedo, deu muito trabalho. Mas, para que vocês tenham essa autonomia, todas as informações que são colocadas ali, tem ali na nota de rodapé a fonte que foi tirada do site oficial, etc. Vocês podem ir lá e conferir mais para frente. Agora não, porque ele saiu agora em 2021. Mas eu digo, esse PowerPoint é do ano passado. Não deu tempo. Não deu tempo de atualizar. Agora, mais para frente, vocês vão lá nos links e atualizam. Daqui 1 ano, 2, enfim. E essa mega diversidade apropriada pela indústria farmacêutica de cosméticos, né, sem a devida reversão e benefício para as comunidades tradicionais. É a tal da biopirataria, né? O Brasil já conseguiu reverter alguns casos. O caso do açaí, né? Parece que o Japão tinha patenteado o açaí. Como assim? Nossa, o cultivo de açaí é tão intenso no Japão, né? É tão tradicional. E isso o Brasil conseguiu reverter como patrimônio genético nacional. Então, o Marco da Biodiversidade, ele busca reverter esse quadro. Como? Dá uma olhada lá no texto. Conclusões. Exclusão ou inclusão social, preservação ou degradação, concentração ou distribuição de riquezas, tudo isso depende da forma como os recursos são apropriados. Então, eu vejo gente falar assim, eu sou contra a cana. Como assim contra a cana? O que a cana, coitada, tem a ver com isso? É a forma como ela normalmente é produzida que pode gerar maior degradação ambiental, maior exclusão social, tá certo? Então, da mesma forma que eu sempre falo, não tem fonte de energia boa ou ruim a priori, não tem modal de transporte bom ou ruim a priori, a gente viu isso. Também não tem biomassa boa ou má a priori. Isso é um absurdo falar isso. Depende do contexto, da forma, né, como aquilo é produzido e apropriado. Então, o Brasil é o país que mais tem chance de demonstrar que é possível conciliar aquelas 4 frentes, né, pois ele detém ainda 1/3 das florestas do mundo. Aqui é a proposta de atividades, está lá no livro. Enfim. Ufa! Pessoal, deixa eu... Não. Aqui. Interromper. Não. Parar a apresentação. Ufa! Que coisa, né? Que capítulo denso, né? Tem alguns que são assim, uns 3 especificamente que são bem densos. O próximo é sobre recursos hídricos, é mais específico, então não é tão extenso. Tá? Mas, por favor, leiam aí esse capítulo, não fiquem só assistindo os vídeos, se é que assistem, espero que assistam, porque imagine que uma aula presencial duraria 4 horas. Então, você vai assistir um vídeo de 1 hora, está no lucro. Depois você vai gastar mais 1 hora estudando o capítulo, porque a gente não lê esses capítulos, vocês têm que estudar o capítulo, fazer anotações, sabe? Grifar, olha aqui, ó.
Não tenho dó de grifar, eu faço, eu mesmo faço anotações para não esquecer, destacar algumas informações. Estudem o livro, estudem os capítulos, tá? E depois mais 1h30 a 2 do nosso encontro semanal, que a gente tem toda semana, então somando isso dá as 4 horas, que é a carga horária da disciplina Geografia dos Recursos Naturais, do Departamento de Geografia, tá bom? Um abraço a todos, tudo de bom. Agora é aquela coisa, né? O que é que tem que fazer agora? Deixa eu ver. Interromper a gravação.